Relatório da CPI já apresentado ontem na Assembleia, mas os desdobramentos políticos vão ficar para a semana que vem, para quarta-feira, dia 15 e dia 16, que é quando a CPI encerra todos os trabalhos. Mas, Laure, quem já está com a gente é ele, Ney Lopes. Bem-vindo, Ney. Nesta manhã de sexta, já externamos aqui, Ney. Bom dia para você. Bom dia, Ney. Bom dia, Virgínia. Eu quero, ao saudar os ouvintes também, saudar a Laure, a Laure Tavares, que passa a participar conosco dessa conversa compartilhada todas as sextas-feiras. Pois é. De forma que vamos ver aqui os assuntos do dia, né? Pois é, Ney. Laure agora é nossa companheira de bancada aqui todas as manhãs no Jornal da Manhã. Uma honra ouvir o senhor falar o meu nome aqui no ar, Laure Tavares. Vindo do senhor, Laure, significa muito. Eu tô velho, mas não é muito não. Acaba com a história do senhor. Ney, nós já externamos aqui a você toda a nossa solidariedade, a você, a sua família, diante aí da partida do nosso querido Ney Júnior. Aliás, Ney, o nosso Jornal da Manhã de hoje, a gente está dedicando a ele, né? Que eu tenho certeza que todas as manhãs de sextas estava aqui com a gente, acompanhando os seus comentários. Por isso, Ney, esses minutos iniciais são seus. Eu agradeço a você, agradeço aos jornalistas, colegas dele e a todos que nos enviaram mensagens, ao prefeito Álvaro Dias, que ontem denominou uma rua aqui em Natal com o nome de Ney Júnior. Eu só tenho que agradecer, porque foram demonstrações de muita solidariedade. Ney, vamos começar falando de política local, porque agora há pouco a gente já trouxe a informação daquele relatório da CPI apresentado pelo Francisco do PT, deputado líder do governo na casa, que é o relator da CPI da Covid, que está nos seus capítulos finais. Indiciamento de 4 pessoas, todas elas fora do RN, ligadas aí à compra dos respiradores. Como é que você viu a apresentação desse relatório, o indiciamento dessas pessoas e a oposição questionando que nada foi definido em relação aos outros contratos que foram investigados? Olha, Medina, uma matéria como essa, para eu opinar, eu teria que conhecer os autos da CPI, mas em tese, pelo que eu conheço, os depoimentos divulgados, do que se comenta, tem 2 aspectos que não são nem políticos, são jurídicos a serem ponderados. Se a aquisição dos equipamentos de combate à pandemia pelos governos ocorreu por via de um estelionato em que os vendedores enganaram os compradores, claro que a responsabilidade será de quem vendeu e criou essa situação. Caso existam provas materiais que comprovem conluio, pagamento de propina, vantagens ilegais na compra desses materiais, claro que existirão coautores além dos vendedores. Portanto, essa é uma matéria em debate, não apenas politicamente, mas também juridicamente. O relator entendeu, no primeiro momento, que não existiria cumplicidade dos adquirentes, no caso dos governos, ou daqueles que participaram da compra. Já o presidente da CPI e certamente outros membros entendem o contrário. Esse será um debate da Assembleia e, posteriormente, a formação de um juízo da Assembleia, melhor dizendo, do Poder Judiciário. Eu não posso antecipar, no momento, quem está certo ou quem está errado. A CPI, Ney, ela concentrou boa parte das discussões voltadas para o consórcio Nordeste, né? Aquele consórcio de governos formado por governos estaduais para adquirir vantagens na compra, nas iniciativas voltadas para as ações estaduais. Esse relatório não trazendo nenhuma crítica direta a quem está à frente do consórcio Nordeste, no caso do Dr. Carlos Gabas, que foi o operador de toda aquela compra dos respiradores. Ele deixa um vácuo aí para questionamentos da oposição, na sua opinião? Sem dúvida, porque pelo menos, como você disse, um questionamento
Porque se os adquirentes, no caso os governos, estivessem distantes da negociação, o Gabas não estaria, porque ele foi o personagem central da compra. Claro que nesse aspecto há uma dúvida, há uma interrogação que tem que ser melhor pesquisada, analisada e investigada. Eu acho que é por aí que vem aí o relatório e os questionamentos da oposição na quarta-feira que vem, quando a CPI finalmente vai ser concluída, Ney. Agora, já que estamos, estamos na pauta Assembleia Legislativa, eu já vou mudar a CPI para a política, para a gente comentar os assuntos da semana que rodearam a Assembleia. E como a gente disse no início do jornal, ganha força dentro da Assembleia um movimento para a candidatura majoritária do presidente Ezequiel Ferreira. O que chama a atenção, Ney, que ele pode ser tanto candidato da oposição quanto pode ser candidato também do lado do governo. Você acompanhou essa cena esta semana? Acompanhei, claro, à distância, mas acompanhei. No primeiro momento, surge essa possibilidade do nome de Ezequiel, que inegavelmente tem marcado uma presença de liderança no cenário político do Rio Grande do Norte. Isso ninguém pode negar. E a ideia era que ele fosse candidato a governador e teria aí uma composição, pelo que ele já disse, e compromisso assumido, com o Rogério Marinho, do PL. Surge aí um obstáculo, porque o partido dele, o PSDB, não admite diálogo nem coligação com o partido de Bolsonaro. Teria que superar isso aí. Em seguida, surge a hipótese de Fátima para o governo, no caso do PT, e Ezequiel para o Senado. Senador. E o que levaria, do ponto de vista de uma acomodação política, a maior facilidade, porque certamente o PSDB não iria criar dificuldades. Agora, hoje, já surge na mídia local uma opinião do vice-governador, que é uma pessoa ponderada e que, quando ele declara, ele assume a responsabilidade do que diz, ele já levanta a hipótese de que o candidato ao Senado deva ser, na opinião do partido dele, o PCdoB, Carlos Eduardo Alves, trazendo, portanto, o PDT para a coligação. Esse fato, sim. Os dois se encontraram esta semana, né? Carlos Eduardo fez questão de deixar esse registro nas redes sociais, Ney, e também com a possibilidade de Carlos não vir a ser candidato pelo PDT e sim se filiar aí ao PCdoB. O partido não perderia a vaga na composição da vice e ainda ficaria mais livre diante de uma candidatura nacional de Ciro Gomes. Sem dúvida. Isso daí é uma hipótese que eu também acho viável, porque todo mundo sente que, embora o ex-prefeito Carlos Eduardo tenha sido discreto até agora, mas há um sinal de que ele desejaria uma composição com Fátima Bezerra. E se já tem o aval do vice-governador, nessa fórmula que você acaba de citar, é uma hipótese mais viável. Se isso ocorrer, a candidatura de Ezequiel crescerá na oposição, com certeza. Não se sabe quem será, no caso, o candidato a senador, por conta dessa incompatibilidade do PSDB com o partido do Bolsonaro. Mas, no final, você sabe que no momento atual da política brasileira, tudo se acomoda. Ney, agora eu tenho a informação de que Ezequiel Ferreira só toparia aí a candidatura do lado da oposição diante de um entendimento entre Rogério Marinho e Fábio Faria. Eles teriam que se entender para saber quem vai ser o candidato, para ele então dar o aval aí a ele mesmo, né? Porque seria uma das imposições feitas neste momento a definição do nome para o Senado, se é Fábio ou se é Rogério. Eles precisam se entender para que Ezequiel tome a posição e diga que é candidato. Está correto. A exigência de Ezequiel está correta. Ele não pode se lançar candidato tendo presumidos aliados em conflito. Uma hora dessa é hora de somar, não é hora de dividir. Eu acho correta a lógica dele, a posição dele, e naturalmente Rogério e Fábio terão que encontrar uma alternativa.
Ney, eu queria saber, voltando um pouco para Carlos Eduardo, né, depois de tantos mandatos que ele teve como executivo, essa mudança, né, possível mudança para o legislativo, seria realmente uma estratégia política ou um desejo genuíno da parte dele? O que é que o senhor acha? Olha, eu acho o seguinte, Carlos Eduardo seria um nome melhor para o executivo, porque ele foi um bom prefeito, bem avaliado. Mas, regra geral, os políticos não pesam essas circunstâncias quando querem se candidatar. Ele não se autodefine como legislador ou como executivo. Eu disse aqui, por exemplo, o perfil de Rogério Marinho era muito melhor para ser candidato a governador do que legislador. Mas ele não quer, só quer o Senado. Pois vai disputar o Senado e enfrentará naturalmente os obstáculos que surgirão. A mesma coisa é Carlos Eduardo. O perfil dele como legislador não é tão consolidado, mas como administrador é. Então, seria melhor como administrador, até como vice-governador. Mas a gente diz isso, mas, entretanto, os líderes políticos, os donos dos partidos, na hora dos lançamentos, eles não pesam circunstâncias, talento, competência, experiência. Eles pesam apenas os interesses das nominatas para assegurar antecipadamente a vitória dos grupos que se formam. Ô, Ney, você falou aí em partidos, né? A gente sabe, todo mundo sabe que partido é o que menos conta nos cálculos, nas decisões políticas. Mas nesta eleição, nessas eleições de 2022, a impressão que você tem é que os partidos estão cada vez mais desvalorizados. Você trocar de partido hoje é como o Agnello dizia, trocar de roupa, trocar de blusa, sair de casa com uma e daqui a pouco tá com outra, porque o que pesa mesmo são as acomodações e em qual partido aquele político terá mais vantagem. Então, as ideologias, os programas partidários nunca foram valorizados, mas parece que para essas eleições eles foram realmente para a lixeira. Olhe, eu acho, Virginia, que na história política brasileira realmente é isso que Agnello falou e que você repetiu. Se troca de partido como quem troca de roupa, o que é uma coisa muito ruim, porque os políticos, os detentores de mandato não têm perfil, ninguém sabe o que eles defendem. Mas talvez na história política brasileira nunca os partidos tenham tido tanta força quanto atualmente. Você veja que um Valdemar da Costa Neto, que eu conheço, fui colega dele, condenado, acusado, hoje é um homem estratégico da política brasileira. Por quê? Porque era dono de uma legenda. Quem tem uma legenda na mão hoje é melhor do que estar na lista de bilionários da revista Forbes. Porque você com a legenda acomoda quem quer, veta quem quer, lança quem quer, exige o que quer. Isso é uma deformação, isso não é bom. Essa valorização é maléfica, você tem razão. Mas na prática ela existe. Por isso que eu acho que o futuro governante do Brasil tem que começar por uma reforma política, partidária e eleitoral. Porque se não fizer isso, é como você construir uma casa sem alicerce. A primeira chuva cai. Exato, a primeira chuva cai. A reforma eleitoral, ou melhor, a reforma tributária, administrativa, etc., elas só terão estabilidades se elas forem construídas por uma base partidária sólida, por uma coerência do Congresso Nacional para assegurar governabilidade aos que estejam à frente do Executivo. Se isso não ocorre, se continua essa farra, esse troca-troca, a gente não pode esperar nada de bom do Brasil. Infelizmente não pode. Para quem gosta de bastidor, e você gosta, Ney, diz que Bolsonaro optou pelo PL, não pela legenda e nem pelas circunstâncias, mas depois daquele mimimi todo, ele foi para o PL para que o PL não fosse para o lado de Lula. Ou ele entrava ou o partido seguiria na candidatura de Lula. Isso o caminho estava pavimentado de Valdemar. Valdemar sempre foi muito amigo de Lula, sempre conviveu com Lula, e Valdemar não tem ideologia, Valdemar tem conveniência, e está demonstrado, né? E houve um fato interessante.
ele acertou com o Bolsonaro, brigaram publicamente e depois se recompuseram e está aí a lua de mel que nós estamos assistindo. De forma que é só esperar para ver, né? Ney, já que a gente está falando de Bolsonaro e troca-troca, o que é que o senhor acha dessa troca de Bolsonaro de Mourão? Né? Trocar esse vice dele aí para o ano que vem. Ele está à procura de outro, né? É. Olha, Laure, eu tenho a impressão que essa escolha do vice está sendo uma dor de cabeça para Bolsonaro. Tenho a impressão, pelo seguinte, não apenas pelas pressões que ele vai receber desses novos aliados da velha política que ele transformou em nova política, mas também pelo fato de que são muitos os pretendentes e é um espaço que tem que ser preenchido pela pessoa certa. Nesse contexto, há um agravante que ninguém pode negar. São as pesquisas. Não é possível que todas as pesquisas brasileiras sejam compradas, sejam corruptas e estejam preparadas para derrotar Bolsonaro. Não é possível. A pesquisa pode não estar certa, mas uma coisa é certa. O desgaste de Bolsonaro é muito grande. E hoje ele está ameaçado de não ir para o segundo turno. Ele sabe, os analistas dele sabem. Eu não estou dizendo que ele não vai ganhar a eleição. Eu não descarto a possibilidade da reeleição de Bolsonaro, sobretudo agora com esse programa do Auxílio Brasil, com esses avanços políticos que ele tem dado, ele está no páreo, polarizado. Mas o Moro tem se afirmado e muita coisa pode acontecer. Então, a peça vice é muito importante. E eu soube que um nome que está muito valorizado é o da Tereza Cristina. Tereza Cristina, atual ministra da Agricultura, uma mulher muito competente, muito séria, do Mato Grosso. Se o partido que sucedeu o DEM, Avança Brasil, não apoiar Bolsonaro, ela sairia do partido para ser a vice. Eu soube também que o nome do Fábio Faria tem perdido substância pelo fato de que ele não agregaria grandes coisas. Hoje, o Bolsonaro admite um militar, ele mesmo disse, não está descartada a escolha do militar, mas Braga Neto estaria afastado, porque acham que não tem potencial eleitoral. O nome em ascensão, no momento, como eu disse, pelo que se vê nos bastidores, é o da Tereza Cristina. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E nesse processo de escolha, também se fala muito que um dos detalhes a se observar quando vai se escolher o vice é a possibilidade aí, a ameaça de um segundo mandato com as articulações e as ameaças de um processo de impeachment no caso de reeleição de Bolsonaro. Então a escolha do vice é uma escolha também muito estratégica, porque dependendo dessa escolha, esse movimento pode ganhar força dentro de um congresso que tem como grande articulador o chamado Centrão, né? Sem dúvida nenhuma. Sua ótica está absolutamente certa. É um risco muito grande. E daí eu ter dito que é uma dor de cabeça para Bolsonaro. Ele terá que escolher uma pessoa de uma confiança extrema. E aí eu acho que nesse aspecto o perfil dos militares ele ganha um reforço nesse momento, né? Melhor ter um militar na vice do que um político, né? Talvez por isso, esta semana ele tenha dito que pode ser um militar. Ele disse. Ele não disse nome, mas disse pode ser um militar. O Correio Brasiliense divulgou. Agora, a propósito, eu quero observar que há notícia de que Lula tem uma preocupação muito grande também com o vice dele. E a preocupação dele é em função da confiança. E que há 2 nomes que Lula considera ideais para a vice dele, que ele manobrará na hora certa. Um mais do que outro. A prioridade para Lula é Maris Guia, de Minas Gerais. Ex-ministro dele, ex-deputado. Foi meu colega, uma pessoa muito boa, conheço bem o Maris Guia, é um homem muito ponderado, etc. Mas anda mergulhadíssimo, né? Deixou a política? Deixou a política, mas
pode voltar. Então, o Lula estaria pensando muito em Marizinha. E o outro nome que Lula estaria pensando era o Henrique Meirelles. Ele acha que foi muito correto na estruturação do governo dele quando dirigiu o Banco Central. E Alckmin? Alckmin? Alckmin, eu também estava aqui me perguntando. Eu acho, aí o Alckmin pode até vingar, mas é como eu lhe disse, isso é o que Lula desejaria, mas às vezes as circunstâncias políticas levam a nomes que não são os desejados, né? Isso vai depender das circunstâncias políticas. Ney, mas ainda voltando para Bolsonaro, que a gente gosta de falar nele, o Auxílio Brasil... Vocês são eleitores dele. Não. Ele sempre rende audiência. Rende audiência, Ney. O senhor acha que o Auxílio Brasil salva ele ou não vai ter jeito? Ajuda muito, Laura, ajuda muito. Aliás, eu sou favorável ao Auxílio Brasil, independente de salvar ou não salvar. Estômago não se discute, o povo está com fome e tinha que dar mesmo para poder ajudar os miseráveis, etc. Agora, ajuda porque vamos ver aí o comportamento da população, sobretudo do Nordeste. Se o eleitor vai atribuir a Bolsonaro a volta do Auxílio Brasil ou se vai dizer que é a continuidade daquilo que Lula já havia dado no passado. Isso aí é uma questão de aguardar a interpretação do eleitor para então depois a gente avaliar quem terá vantagem eleitoral. Mas que ajuda. Agora, Bolsonaro tem a grande dor de cabeça, mesmo com o Auxílio Brasil, é a volta da inflação. Sim. Inflação e economia em frangalhos derrota qualquer governo. Tá doendo, né? O Bush entrou na reeleição, o Bush pai, eleito com 80%. Aí houve uma crise na economia americana, ganhou Bill Clinton. Então o bolso é que pesa. E o poder de compra... É o feijão, é o arroz, é a carne. Você vai receber R$400 e o poder de compra não vai dar para nada, né? Com um botijão de gás a 110, 120 reais, né? Exatamente. Mas, Ney, temos aí na minha listinha aqui, na lista que a gente abriu agora, quem está comandando a lista é a Laura, e a nossa tabelinha de Excel, a gente tem 12 pré-candidatos à presidência da República neste momento, com 2 lançados recentemente. A Simone Tebet, que eu queria que você comentasse, pelo MDB, o MDB lançando aí um candidato a presidente da República, e também Sérgio Moro, lançado há alguns dias, que está voando pelo Brasil, que deve decolar aqui no Rio Grande do Norte ainda nesta quinzena de dezembro. Olha, eu vou começar pelo Moro. O Moro, de todos, é o que está dando mais presença. A última pesquisa, embora muito afastado ainda de Lula e de Bolsonaro, ele já está na terceira posição. Agora, o Moro tem uma grande dificuldade. As pesquisas que eu atribuo um valor, não dou um valor absoluto, porque as pesquisas um ano antes da eleição não podem refletir a realidade, mas reflete a tendência para a gente analisar. A média de rejeição do Moro é 61%. 61%. É alta? É muito alta. Candidato com rejeição é muito difícil ganhar, a não ser que ele termine se transformando numa disputa. Se ele for para o segundo turno, ele pode se transformar num duelo do justiceiro contra o injustiçado. Ele, o justiceiro, e Lula, o presumido injustiçado. E isso daí ter algum efeito político dentro do processo. Mas o que a gente sente é que o Moro tem hoje 11%, pelo que eu vi aqui na pesquisa, e que tem 61% de rejeição. Agora, Ney... Sim. Não, porque Virgínia falou que ele está voando pelo Brasil todo. Eu queria saber de quem é esse jatinho que Moro está voando. Nem sabe. De quem é, Ney? Não é você só, não. Eu também quero saber. Ele está num jatinho aí... Então, deve ser alguém que está fazendo doação, e isso ele pode legalizar, mas era bom ele dizer, né? Agora, a Simone Tebet, eu acho que ela não é candidata a presidente, ela é candidata a vice-presidente. Lançaram ela para criar condições de uma composição para vice-presidente. Aí o PMDB diz,
a gente indica o vice e faz o acordo, pode ser até com o Bolsonaro, sei lá, o Bolsonaro é mais difícil, mas tudo é possível. Ela não terá condições de disputar a presidência da República, eu acho, de crescimento eleitoral. Agora, o Ciro está muito prejudicado com esse lançamento do Moro, né? Porque o Ciro estava tentando ocupar uma posição de terceira via, digamos, e o Moro está avançando aí como uma terceira alternativa. O Rodrigo Pacheco, mineiramente, calado, ninguém sabe aí qual é o destino dele. O Rodrigo deu uma esfriada, né? Deu uma esfriada a candidatura dele, né? Hoje, o que está no cenário, os que estão no cenário, são Lula, Bolsonaro e Moro, podendo haver a possibilidade do segundo turno ser entre Lula e Moro. Aí essa disputa ela deixa de ser eleitoral e também vai ser uma disputa vai ser interessante uma disputa entre Lula e Moro se ela vier a acontecer, né? Porque os dois escreveram os últimos capítulos aí de todo aquele processo da Lava Jato comandado por Sérgio Moro, né? Eu digo se isso não é com nenhum preconceito contra o Bolsonaro, é que eu entendo de uma maneira isenta que o desgaste do Bolsonaro é muito grande e é maior porque ele procura se autodesgastar. Eu nunca vi um político... Você veja o seguinte, essa briga que ele está com Dória por conta do passaporte da vacina. Lopes, você já imaginou? Isso é uma coisa de louco e irracional. O mundo todo tem o passaporte da vacina. Você alegar que é liberdade das pessoas, você não tem liberdade para prejudicar terceiros. Não tem. Você não tem liberdade para não usar um cinto de segurança no seu carro. Você não tem liberdade, portanto, para negar-se a vacinar ou a demonstrar, porque você ameaça a população. Aí Bolsonaro, e o pior, Virgínia e Laure, é que eu que tinha até uma boa imagem desse ministro da Saúde, estou achando ele muito fraco, muito subalterno. Calado, Ney, ele tá depois da ida dele a Nova York, o negócio degringolou, viu? Ele gostou. Ele pegou Covid e voltou, olha, totalmente fazendo, sem posições, fazendo tudo que Bolsonaro está sinalizando, né? E nessa guerra aí do passaporte... Viu, Virginia? É a primeira vez que eu estou vendo efeito colateral da Covid no pensamento político. Foi Queiroga, né? Foi Queiroga. Foi Queiroga, porque ele tá uma coisa, ele dizer, como ele disse, que não tem distinção entre quem se vacina e quem não se vacina, como não tem, o mundo todo está aí se vacinando. Eu vi a Áustria agora, está com a multa de 3 mil euros, são 20 mil reais quase, para quem não se vacina, porque é a única alternativa no momento. E daqui a pouco vai começar nova vacinação, porque a OMS divulgou um estudo que a vacina só vale durante 6 meses, pela pressa com que foi feita. Não está confirmado isso, mas há uma hipótese. Então, Bolsonaro, ao invés de dizer, não, está certo, vamos, não, fica brigando. Hoje os jornais dizem, ele usa até palavras de baixo calão, porque Dória exigiu o passaporte da vacina para entrar em São Paulo. O que é que ele ganha com isso, meu Deus? Quero ver como é que vai ser. Ele se autodesgasta. Ele se autodesgasta. E dia 16 as atenções se voltam para ele também, porque vai ser a posse de André Mendonça no Supremo e só vai entrar, vai ser presencial, só vai entrar ou vacinado ou aquele que fizer um PCR antes da entrada. Bolsonaro, ele não esconde de ninguém que não tomou vacina. Então vamos ver como é que vai ser a entrada dele na posse. Você vê por que ele fazer isso. Isso é uma epidemia que está se alastrando no mundo todo. E outra coisa, o governo dele sendo reconhecidamente um governo que se preocupou, se recuperou no processo de vacinação no país, né? Distribuiu vacinas, as vacinas estão chegando, estão aí à disposição. Quem quer se vacinar hoje tem vacina de sobra. Isso é mérito do governo Bolsonaro, mas do outro lado vem aí ele destrói, exatamente. Como se ele confundisse, né? A opinião dele pessoal, a vacinação está muito boa.
Mas ele destrói, ele faz com as mãos e destrói com os pés. É verdade. É uma coisa impressionante. É isso que põe em risco ele não ir nem para o segundo turno. E outra coisa, se a estratégia é alimentar aquele percentual de brasileiros que concorda com o pensamento de Bolsonaro, ele não está conseguindo avançar numa outra faixa onde Sérgio Moro está chegando, né? Então é preciso também ele observar, deixar de falar só como a grande imprensa chama para a bolha dele e pensar numa estratégia de agregar nesse momento, porque está chegando uma ameaça aí ao projeto de reeleição dele para 2022, né? A bolha talvez não seja suficiente. E esse percentual, Virgínia, cada dia diminui. Diminui, né? Pelo avanço de Moro. Cada dia diminui. Eu sei que tem os fanáticos, os doentes, os que idolatram o mito, eu sei, mas esse não era 12% e eu acho que está diminuindo. Ney Lopes, já estamos chegando ao finalzinho do nosso bate-papo de todas as manhãs de sexta. Estávamos com saudade, mas eu deixo esses minutos finais para você se despedir. E eu sei que também você quer falar um pouquinho. Estamos juntos aqui, tem a chamada, mas eu vou deixar você para fazer um apelo às pessoas para doar sangue para o ex-senador Geraldo Mello. Eu lamento muito o estado de saúde de Geraldo Mello. A doação de sangue está sendo solicitada. Formulo votos a Deus que o proteja na sua saúde, porque foi sempre um político que disseminou o diálogo e a paz aqui no Rio Grande do Norte. Eu quero também externar a minha profunda condolência por um amigo que sempre convivi muito bem com ele e que faleceu, que é o deputado Luiz Antônio Vidal. Ele era uma pessoa com quem eu tive um relacionamento desde a faculdade de Direito. Uma pessoa muito bem intencionada, tinha um jeitão assim meio duro, mas aquilo era só externo, o coração era leve demais e muito humano. Que Deus receba Luiz Antônio. Por fim, eu quero saudar a população de Santa Cruz, que amanhã vai comemorar 145 anos de emancipação política. O deputado Tomba Farias, que é o grande líder da região, fez um pronunciamento na Assembleia sobre isso, e eu me associo a esse pronunciamento e à população de Santa Cruz, que é uma comunidade que tem uma presença muito grande no Rio Grande do Norte, sobretudo do ponto de vista religioso e de fé. Muito obrigado pela participação, que todos tenham um bom final de semana, que Laure seja bem-vinda aqui à nossa convivência e bom dia a todos. Bom dia, Ney, que Santa Rita nos proteja. Sim, muito obrigada, Ney, uma honra mais uma vez estar com você aqui. 8h42. Repita. 8h42, vamos para um breve intervalo, mas na volta a gente tem muito mais assuntos para você, incluindo a